Temperamento do Olavo de Carvalho. Análise astrológica e análise das características físicas. Análise facial. Com Heitor Carnio. Olá, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vitória. Vamos aqui, já a gente vai começar a live. Vamos começar a analisar o Olavo de Carvalho. Olha só, vocês estão curiosos para descobrir o temperamento dele? Além do temperamento também vão ser descritas outras características pelo mapa natal dele. Vai ser uma live muito interessante. Vai ser tipo eu e o Heitor aqui dando uma consultoria sobre o Olavo de Carvalho. Vamos aqui só esperar. Boa tarde. Gisele, Damião, Bia. Mandem essa live para os amigos de vocês, para todo mundo que gosta de temperamentos, todo mundo que gosta do Olavão. Mandem aí para o pessoal, que eles vão adorar essa live. A gente vai descrever muita coisa sobre o Olavo de Carvalho. Vocês vão ver como é que vai fazer sentido, como as coisas batem, né? Como as coisas, elas se relacionam, elas se encaixam perfeitamente. Gente dizendo aqui, tem gente dando palpite aqui, sanguíneo, tem gente dizendo que é colérico. Botem aqui nos comentários o que vocês acham que ele é. Coloquem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vou chamar aqui o meu amigo Heitor, ele já vai. Opa, meu cara, tudo bem? Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite. Finalmente, uma nova live entre a gente, depois de fortalecer a nossa amizade. Pois não é, rapaz, de lá pra cá só se fortaleceu mesmo. E aí? Vamos aqui analisar o Olavo, meu cara. Já fez suas anotações, eu fiz aqui as minhas, tá tudo certo. Eu fiz as minhas anotações aqui, mas eu vou ser bem sincero, fico meio desconexo, porque eu não sei como você vai falar aí, a ordem que você vai falar as coisas, e eu gostaria que o pessoal encontrasse as relações entre a minha análise e a sua, né? Seria interessante, só que como a gente fez essas análises separadas, essas anotações separadas, acho que vai ficar meio complicado. Espero que, caso apareça alguma dúvida, eles mandem aí e a gente vai resolvendo essas dúvidas. Vai dar tudo certo. Tem análise do meu, né? Tudo se encaixar. Deixa eu perguntar, Wilson. Perguntar pro pessoal, não sei se sou eu que não estou te ouvindo, sobre o seu áudio. Espera aí, já eu vejo isso aqui. Som do áudio, né? Melhorou? Tá melhor agora? Aham. Agora sim. Eu tenho que trocar essa capinha. Desde que eu botei ela fica dando esse negócio. Ô, capinha nojenta. Ainda tá? Então, agora tudo certo. Agora eu tô te ouvindo bem. Wilson, deixa eu te perguntar. Você quer começar? Eu mostro o mapa do Olavo aqui pro pessoal e você vai explicando. A gente vai conversando. Ou você quer que eu comece? Pode começar, meu cara. Pode começar aí pela sua análise, para o pessoal saber como é que você faz aí na sua consultoria, como é que você analisa o pessoal. Depois eu faço a minha. Beleza. Na verdade, a consultoria não é um negócio que eu foco na minha conta, porque eu gosto de ensinar isso. É um negócio simples e ele tem uma utilidade, ele é prático, dá para você utilizar no seu dia a dia, né? Assim que você começa a entender quais os pontos principais do rosto você tem que observar, você começa a ter noções sobre qual a tendência do outro, você começa a ter essas noções, esse feeling, essa impressão sobre os outros. Então, eu gosto de ensinar isso nos stories de forma geral para o público, né? E essa análise, ela sempre começa com a primeira impressão que eu tenho da pessoa. E eu vou até pegar aqui para mostrar e vou virando a câmera, gente, porque fica muito difícil de vocês imaginarem o que eu estou falando, porque a nossa imaginação ela não se atenta aos detalhes, ela se atenta ao geral. Então, eu vou ter que mostrar para vocês a foto e a gente não tem esse layout bem disponível aqui no Instagram.
Eu vou tentar mostrar para vocês a foto aqui e mostrar as primeiras impressões que eu tive dele. Começa sempre assim, com uma primeira impressão. Justamente porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de fazer analogias entre formas que vemos, entre significados que temos. Por isso que é tão importante a gente desenvolver bem o nosso imaginário. Então, a gente sempre começa essa análise com uma primeira impressão, justamente para que no futuro, depois de desenvolver bem a metodologia, você consiga, depois de desenvolver bem a metodologia, de aprender tudo certinho, você consiga fazer isso de forma intuitiva. Você tem uma impressão e muitas vezes você acerta, você começa a acertar cada vez mais. Deixa eu pegar aqui o rosto do Olavão para vocês. Eu fiz aqui no Canva, eu fiz até algumas marcações. Vou tentar, deixa eu pegar outra foto aqui. Vocês estão enxergando bem? Eu tô vendo bem. Então, a primeira impressão que a gente tem do rosto do Olavo são características mais secas. Por quê? Porque a gente, olhando para, por exemplo, o que chama mais atenção no rosto dele é o seu olhar, um olhar mais intenso, e também o seu lábio. O lábio chama muita atenção, que é um lábio mais retraído, é um lábio que não é tão volumoso. E você percebe também que a parte do intelecto, a parte superior da cabeça dele, é bem desenvolvida e é até projetada. A gente consegue ver essa projeção. Quando a gente olha isso a primeira vez e tem essa impressão, o que vem é que essa pessoa é uma pessoa inteligente, olha, ele tem um terço superior mais desenvolvido, ele tem uma fala mais objetiva, porque os lábios dele são mais finos e passam uma imagem mais séria. Você vê que o seu olhar, apesar de não ser tão profundo, é um olhar intenso, que tem uma sobrancelha maior, que mostra essa intensidade quando ele sente alguma coisa. Quando você vê ele bravo, você vai perceber isso. Então, quando você tem essa primeira impressão, você vai direto para as qualidades mais sérias, as qualidades que apartam, que envolvem menos. Então, você já fica assim, pô, esse cara aqui provavelmente tem uma predominância de uma qualidade seca. Essa é a primeira impressão. Não estou falando que não estou falando que é colérico, não, mas essa seria uma análise de impressão minha. Uhum. E essa é a primeira parte de uma análise de rosto. Depois a gente vai para a metodologia em si. Deixa eu colocar. Eu vou continuar assim, Wilson. Tá dando para entender bem, né? Claro, tá ótimo, meu cara. Eu achei muito interessante essa parte, né, do texto maior da inteligência. E na minha cabeça veio na hora os cearenses, né? Agora eu estou entendendo que é um povo tão inteligente, uma festa de amolar facão. Então, é até um assunto mais aleatório, mas quando você estuda o visagismo, você vê que em algumas regiões há uma predominância de temperamentos. Você vê que países como o Japão, que tem uma cultura mais melancólica, você vai encontrar características mais melancólicas no rosto, até como um fator hereditário, né? E isso tem que ser levado em consideração também na análise. Porque a imagem que você transmite está totalmente relacionada com a sua vida interior. Eu posso até comentar qual é essa relação, mas eu acho que vai tomar muito nosso tempo aqui, hein, Wilson? É melhor a gente continuando que... Vão acompanhando meu perfil. Eu vou dar sequência aqui na análise, beleza? Perfeito. Depois que a gente faz essa primeira impressão, a gente já tem essa ideia de que talvez tenha uma predominância seca. Aí a gente tenta identificar isso mesmo pela análise de linhas, pelo formato de rosto. Como eu disse, o nosso cérebro ele sempre faz analogias. Então, quando a gente está olhando ali para o formato de rosto, para as linhas predominantes, vem um significado para o nosso cérebro que a gente compara com alguma coisa. Geralmente, linhas horizontais, que eu vou falar mais aqui, elas estão relacionadas ao horizonte, à estabilidade, à perenidade. Então, são características que nos trazem uma ideia mais fixa, mais estável. E quando a gente fala de linhas verticais, que vai ser a outra linha
que eu vou comentar mais aqui, a gente lembra de força, né? Na natureza, quando algo ele é vertical, ele mostra a imponência sobre outras coisas. Os animais, quando eles querem demonstrar força, eles se levantam e ficam em posição vertical. Então, a gente encontra o significado da linha vertical também na natureza e a gente faz essa analogia o tempo todo. Então, as formas, elas têm os seus significados e a gente vai usar isso aqui para encontrar na metodologia as qualidades e os significados no rosto do Olavo. Eu vou pegar aqui e mostrar o rosto dele de novo. No método, a gente faz isso aqui, ó, uma linha horizontal, cortando o eixo horizontal aqui no ângulo da mandíbula. A gente faz essa linha, eu explico como fazer isso bem no meu perfil. E a gente faz uma linha vertical aqui no eixo da maçã do rosto, aqui no extremo da maçã do rosto. E aí a gente faz a ligação desses 3 pontos, no ângulo da mandíbula, na maçã do rosto e na entrada do cabelo. Eu estou marcando aqui, ó, porque eu sei que aqui ele perdeu o cabelo. A gente vai considerar a estrutura óssea aqui. Você ligando esses pontos, você vai encontrar o formato de rosto do Olavo. Aqui, no rosto dele, eu vou até mostrar, tem uma leve inclinação. Uma leve inclinação. A gente poderia ficar em dúvida entre 2 formatos de rosto. São 9, se vocês quiserem conhecer mais, dê uma olhada no perfil lá. A gente poderia ficar em dúvida entre o retangular e entre o hexagonal de base reta. Só que essas linhas, essa inclinação, ela é muito sutil. A gente vai considerar ali, então, o formato de rosto com uma lateral que vai de uma linha reta desde o ângulo da mandíbula, desde aqui do ângulo da mandíbula, até a entrada do cabelo. Então, o que predomina aqui no rosto do Olavo é uma linha de força na lateral. E quando a gente proporciona esse rosto, a gente vê que ele tem uma relação maior de altura do que de largura. E, tendo essa relação maior de altura do que de largura, a gente encontra o formato retangular. A gente vê que tem uma lateral, predominantemente uma linha reta, e então a gente conclui que o rosto dele é um rosto retangular. Tudo bem que tem mais algumas observações que a gente vê isso à frente. Mas essas linhas, elas são interessantes porque elas juntam 2 significados, o significado de estabilidade e força. E o que a gente conclui com esses significados, né? Quando a gente une esses significados? A gente conclui uma motivação voltada à ação. Quando a gente age, a gente precisa de força, né? A gente precisa de força para fazer a movimentação de coisas. A gente precisa de força para agir contra uma situação. E a gente precisa também de estabilidade. Estabilidade de equilíbrio, caso você esteja fazendo uma ação física, ou estabilidade emocional para enfrentar alguma ação. É por isso que essas linhas reúnem os significados voltados ao temperamento colérico, ao temperamento da ação, ao temperamento prático. Beleza? Então, o primeiro quesito, que é o formato de rosto, a gente chega à conclusão de, ali pode ter um temperamento quente e seco. A gente vai considerar todo o resto, porque o temperamento é isso, é uma mistura. Ele tem outras proporções de qualidade. Você tem que saber proporcionar isso, e o visagista ele faz isso no rosto. Então, o primeiro fator é o formato de rosto. E aí a gente chegou na conclusão aí da qualidade quente e seca. Perfeito. Você quer que eu explique um pouco do meu método também? Para o pessoal entender quando eu for falar? Com certeza. Não sei se vai dar para me mostrar aqui, vamos ver se aparece. Vocês estão conseguindo ver o mapa direitinho? Está aparecendo para vocês? O mapa do Olavo? Tá dando para ver direitinho, pô? Me avisem aí nos comentários. Tá bom? Desse jeito? Dá para ver com detalhe? Esse aqui é o mapa do Olavo de Carvalho, tá certo? Que eu já fiz aqui direitinho, coloquei no sistema. Aqui é o mapa dele. Aqui vai dizer muitas coisas sobre ele, inclusive sobre o temperamento dele. Só que tem uma coisa, que eu preciso avisar vocês. Primeiro, é preciso fazer um cálculo, ou seja,
um método. Então não adianta vocês colocarem os dados de vocês ali num site qualquer e dizer assim, tá dando terra tanto aqui, tá dando fogo tanto aqui. Ah, deve ser isso. Não, não é desse jeito. Muita gente tem essa inclinação. Quando eu falo de cálculo do temperamento, eita, vou lá ver o meu mapa na internet. Aí na hora que vê lá, tem mais fogo, eu devo ser colérico. Ah, esse mapa tem terra, né? Devo ser melancólico. Não é desse jeito, minha gente, tá bom? Se fosse fácil assim, qualquer pessoa faria. Qualquer idiota faria o cálculo do temperamento se fosse fácil assim, você não acha? Outra coisa que a pessoa tem a tendência é a olhar somente para o signo solar dela. Ela pensa assim, eu sou de peixes, né? Peixe é de água, então eu devo ser fleumático. Também não é desse jeito. Nem é olhando a qualidade do signo solar, nem é contando os elementos do mapa, meu povo. Isso até uma criança sabe fazer. Se fosse assim, todo mundo fazia, não é verdade? Então, são 5 pontos que a gente observa para poder calcular o temperamento. O primeiro ponto é o ponto do ascendente. Por que o ponto do ascendente? Porque ele é o ponto do céu que está mais colado no chão. Ele está diretamente ligado ao corpo da pessoa. Então, o primeiro ponto é um ponto ali material. Lembraria o que muito? A terra, né? Porque está colado na terra. O primeiro ponto, símbolo de quê? Da terra, do corpo, né? Outro ponto é o quê? O regente, né? Aquilo que rege aquilo, ó, regindo, entende? É uma qualidade muito aérea, não é? Seria um símbolo ali dessa qualidade do vento. Ali o sol. O sol é claro que é símbolo de algo de fogo, né? Que é algo que brilha, é evidente, né? Algo de fogo. E a lua, que é outro ponto, ligado às emoções, ligado à água. Então, já viu ali, ó, os 4 pontos estão no cálculo, né? Os 4 pontos simbolicamente ligando com os elementos. Por isso que são esses 4 pontos. E ainda tem mais um ponto que também se analisa, que é o Senhor da Natividade. O Senhor da Natividade é o planeta que tinha mais dignidade quando a pessoa nasceu, o que tinha mais força, né? Então, o Senhor da Natividade simboliza as melhores qualidades da personalidade de uma pessoa. Rege a personalidade dela de forma geral, por isso também conta para o cálculo do temperamento. Então, o cálculo do temperamento é feito com o ascendente, o regente do ascendente. A estação do Sol não é o seu signo solar, é a estação do Sol. A fase da Lua não é o signo da sua Lua, é a fase da Lua. E o Senhor da Natividade, que é o ponto mais complicado, né? Que é necessário um certo estudo para poder ver ele. Olha só o mapa do Olavo. Primeiro ponto, né? O ascendente, quente e úmido. Então, primeiro ponto, quente e úmido. Segundo ponto, né? Segundo ponto do cálculo, regente do ascendente, frio e seco, certo? Segundo ponto, frio e seco. Quarto ponto, a estação do Sol está na primavera. Então, ponto, quente e úmido, tá certo? Quente e úmido. A fase da Lua colérica, está na Lua cheia, né? Quente e seca, né? E o Senhor da Natividade é o Marte, que tinha mais qualidades essenciais quando o céu estava naquele momento, quando ele nasceu. Então, o Senhor da Natividade dele aqui é Marte. E aí, quando você calcula, né? Você viu ali que tinha um ponto que dava quente e seco, né? Tinha um ponto que dava quente e úmido. Então, na hora de calcular, tem que ver o que prepondera. O que prepondera aqui? Né? Tem alguns pontos ali de frieza, tem alguns pontos de quintura. O que prepondera aqui no mapa dele? É a quintura. Então, ele é expansivo, entendeu? Nesses 5 pontos, as qualidades quentes preponderaram. Então, ele está no eixo de cima. Na hora de comparar aqui a umidade com a secura, né? Quando feito o cálculo aqui, quem foi que preponderou? Foi a secura. Quente e seco, ele é colérico. Entendeu? E eu estou aqui simplificando demais o cálculo, porque além desses 5 pontos, é preciso fazer as modelações. Tem um ponto ali que está mais fraco, tem outro que está mais forte, entendeu? Por exemplo, a pessoa tem 3 pontos de secura e 2 de umidade, mas digamos que esses 3 estão muito fracos, e os 2 estão muito fortes, vai preponderar. Por isso é preciso ali fazer as modelações, pelo signo onde esses aspectos estão, pelos planetas que estão fazendo conjunção, né? Triplicidade, sextil, para poder modelar e saber a força de cada um desses pontos. Então, aqui, o que prepondera no Olavo? Quente e seco. Ele é colérico aqui pela análise do mapa. Cálculo do temperamento. Estão vendo? Não é só olhar signo solar, não é só olhar quantos elementos tem no mapa, é preciso fazer um cálculo. Saber qual a força, né? Aquele ponto ali, aquele primeiro ponto de quintura, ele está normal, ele está fraco,
ele está forte. O segundo ponto, está fraco, está forte, está normal. E assim a gente consegue medir cada um, comparando com o outro e ver quem é que prepondera, que vai determinar o temperamento da pessoa. Então, pela análise do mapa, o Olavo de Carvalho é colérico. Legal. E pelos pontos que você pegou, isso direciona, vai direto com a primeira camada de personalidade, né? A astrocaracterologia. Ele mesmo fez a teoria das 12 camadas, e esses pontos abrangem tudo o que forma o corpo humano no momento do nascimento, que é a característica, o corpo é a estrutura que precede a personalidade. Então faz muito sentido o cálculo pegando esses pontos, né, para a gente usá-lo como método de identificar o temperamento, porque ele se refere exatamente ao momento em que o temperamento está na sua forma mais pura, é o momento em que o temperamento surge. E assim, às vezes a pessoa não entende. Ah, quer dizer que os astros determinam a minha vida. Não, meu filho, o astro não determina nada. Não determina nada. Quem determinou seu temperamento foi Deus. Quem determinou suas qualidades foi Deus. Foi Ele que fez ali a primeira camada da sua personalidade, aquelas motivações básicas. Quando você está olhando o mapa, é um mapa do céu, não é o seu mapa. Você só está usando ele como uma espécie de espelho para tentar enxergar algumas qualidades suas, por analogia. Não é que isso está determinando você, é que o seu temperamento e aquele momento foram os dois determinados por Deus. Então, como estava naquele mesmo momento, alguma semelhança há. Nessa semelhança, eu consigo usar o símbolo para descobrir o seu temperamento. É isso, entendeu? Astro não determina nada. Lua não determina nada, entendeu? Quem determina tudo é Deus. Nós só estamos usando os símbolos para tentar interpretar isso, porque não tem como você entrar na cabeça de Deus e dizer, deixa eu ver aqui qual é a minha receita. Não tem. Qual é o meu temperamento? Deixa eu ver aqui, meu Deus, me dê a receita. Não tem, está na cabeça dele. Como é que você vai descobrir? Através de uma analogia simbólica, através de um símbolo, com aquele momento que tem um significado. Porque não é por acaso. Se você nasceu naquela hora, foi porque Deus quis. Então, alguma semelhança você tem com aquele momento. Se naquele momento estavam preponderando, né, qualidades quentes no céu, você também é quente. Se estavam preponderando qualidades frias no céu, né, você é frio. Se eram qualidades secas, você é seca. Se eram qualidades úmidas, você é úmido. Entendeu? Muito louco, né? E a relação que existe entre o seu cálculo e o meu, na verdade, eu encontro em como a pessoa ela reage frente às circunstâncias da vida com o temperamento dela. As tendências dela vão guiando as atitudes, certo? Então, na verdade, eu vou ter que falar isso. O desenvolvimento ósseo, ele está totalmente relacionado à função. Então, quando a gente fala demais ou come demais, morde, os nossos órgãos funcionais agem demais não. Eles estão em função, o seu osso desenvolve. O seu rosto ele é formado por diversos órgãos funcionais, por exemplo, os órgãos da emoção, que são os olhos, que são os músculos da mímica. Então, esses músculos que estão totalmente relacionados às nossas atitudes, à nossa emoção, à nossa vida interior, esses órgãos funcionais, o nosso cérebro, eles são os fatores que permitem o crescimento e desenvolvimento ósseo. Exatamente. Então, tem total relação também. O formato, as formas e o significado das formas com o desenvolvimento da estrutura, aquilo que forma o ser humano, o corpo. Então, é por isso que há uma relação entre eu encontrar o temperamento no rosto do Olavo e você encontrar por essa metodologia também. Exatamente, são métodos diferentes para chegar no mesmo resultado. Você pode analisar o temperamento por essa análise das características físicas, através desse cálculo simbólico, tá entendendo? São as maneiras mais seguras, dependendo de você usar uma listinha de características. Por que você não pode usar a listinha de características? Porque você não é só temperamento. O Olavo tem ali o temperamento colérico, mas ele não é só isso, entendeu? Ali na base, que Deus deu para ele, tem outras coisas. Por exemplo, eu vou aqui descrever. Você pode botar aí o mapa na tela? Claro. Olha aí. Ficou bem melhor aqui, né?
Vai lá. Olha só, bota aí no sol dele. O sol, que é esse laranjinha, tá vendo? Estão vendo ali qual é onde é que o sol tá? Tá vendo? Ele tá ali em touro, na casa 3, tá certo? Então, olha só, touro, qual é o simbolismo ali do touro, né? O touro é um animal que ele fica no cercado, né? Ele fica no cercado. O mundo para ele é a grama que ele tá comendo, né? As vacas que ele tá ali perto. Ou seja, o mundo para ele aparece primeiro nessa questão sensorial, daquilo que ele tá tocando, daquilo que ele tá vendo, daquilo que ele tá sentindo. E o professor Olavo tem essa questão sensorial também. Porque você percebe ali nele, por exemplo, é engraçado, ele tem um gosto assim, culinário muito estranho. Às vezes ele tá comendo umas coisas aí, às vezes ele tá comendo manteiga. Isso aqui é bom demais, tá vendo? E às vezes ele não fica impondo isso para a pessoa. Mas é uns gostos, assim, tipo, a questão sensorial fica muito predominante nele. E também está na casa 3, né? A casa 3 a gente consegue relacionar com um mito, né? A mitologia serve para explicar a astrologia. Qual é o mito relacionado à casa 3? É o mito da ninfa Eco, né? Da musa da ninfa Eco. E a ninfa Eco era a ninfa que tinha a voz mais bonita, a comunicação mais linda, era a melhor habilidade que ela possuía. Ou seja, está ligada a esse aspecto da fala, da comunicação, né? A casa 3. Outra coisa que também, outro símbolo que está ligado à casa 3 é o símbolo do oráculo, né? A questão da previsão. Ou seja, a união entre duas coisas ali para ver o que está por vir. O professor Olavo ele consegue relacionar ali os conhecimentos, tá entendendo? Ele consegue pegar algo de uma área, a área de outro e interrelacionar essas duas coisas, tá vendo? O mapa dele ali tem muita coisa ali que estava voltado realmente para essa questão do estudo, para a vida intelectual. Olha assim o Marte dele. O Marte dele está quase ali realmente já na cúspide, está muito próximo da casa 3, então já é considerado casa 3. Então, olha só, o Marte que fala dessa questão da irascibilidade da pessoa, sabe, esse impulso que a pessoa tem, essa impulsividade, é isso que simboliza o Marte. Aonde ele está, quer dizer que a qualidade da impulsividade daquela pessoa vai aparecer diante daquele tipo de situação de casa 3, com as qualidades, né, do signo de Áries. Então, Áries, a gente lembra de quê? Lembra de Aquiles na mitologia. Na mitologia, Aquiles era um guerreiro impetuoso, que tinha uma alternância, sabe, entre mansidão e disciplina. Ou seja, o próprio símbolo da cabra, se você pegar, né, a cabra montanhesa, é um bicho que hora tá pastando ali, tá tranquila, de repente, do nada, ela te dá uma cabeçada, né? É um bicho que ele escala a montanha, depois sobe, então tem um fator ali inconstante, impulsivo, né? Então, a impulsividade dele ali fica ressaltada, tá entendendo? Principalmente ali diante de qual tipo de assunto humano? Os assuntos de casa 3. Os assuntos ali envolvendo a intelectualidade, o conhecimento. Você vai debater com o Olavo, a pessoa não é nem louca, porque ele vai de uma forma tão intensa, mas tão intensa, né? Que a pessoa sai até meio doida, né? Meio, tipo, de onde veio essa porrada? Que é uma porrada de conhecimento que ele dá nessa hora que ele está discutindo, nessa hora que está debatendo. Vocês podem ver os debates do Olavo, tá entendendo? Tem essas qualidades ali da fala, tem essas qualidades do conhecimento, e esse impulso, né? Esse impulso de fogo, esse impulso dessa irascibilidade dele que aparece diante desse tipo de situação. É uma pessoa que interrelaciona conhecimentos diferentes. Ele vai argumentar com uma pessoa, ele já viu o lado dele, viu o da outra pessoa, viu as duas coisas, tá entendendo? E conheceu tanto esse lado quanto o outro, e por isso ele consegue debater com a pessoa melhor do que a pessoa mesma, entendeu? Ele conhece mais o assunto da pessoa do que ela, então por isso que ele consegue ali refutar. Então, até uma vez eu te mandei, né, uma printzinha lá do Olavo, ele dizendo assim, olha, é claro que, ele dizendo lá que a pessoa ele ia explicar o negócio, né, ele diz assim, é claro, por temperamento, que eu não vou fazer a coisa de forma mansa, né, você já tem o temperamento colérico, e ainda tem esse Marte alinhares, né, na carta 3, diante desses assuntos do conhecimento, né, ele vai ter essa irascibilidade, esse impulso, entendeu? E fora que o sol dele já busca essa questão do conhecimento. Conhecer, interrelacionar a comunicação, a profundidade das palavras, entendeu? Tudo isso. Fora que o Mercúrio dele está nessa mesma localização. Olha quanta coisa ele tem ali na casa 3, na casa relacionando com conhecimento. Então, o Mercúrio é essa habilidade articuladora que a pessoa possui. Essa habilidade lógica, tá entendendo? Que a pessoa tem de mexer com a coisa. Então, essa articulação que ele fala ali do conhecimento, tá entendendo? E com essa qualidade de Ares, né? De impulso, de impetuosidade, aparece também nessa articulação que ele tem do próprio discurso.
entendeu? Até a Show. voz, a forma como ele se pronuncia, é uma voz mais potente, uma voz mais forte, né? Tem essa qualidade ariana, entendeu? Porque Mercúrio está ligado a essa relação com a comunicação, está relacionado com essa articulação que a pessoa possui. Entendeu? Olha que louco, Wilson. Eu vou interromper você, porque eu fico até meio assustado às vezes, porque eu fiz a análise do rosto dele, da estrutura óssea, das projeções ósseas, e os resultados são muito parecidos. Claro que o seu método, o método de astrocaracterologia, ele é muito mais profundo, né? Aqui, o método da análise de formas, eu fico preso aos significados das formas, são significados muito simples. Você consegue ir em todo o código simbólico. Mas eu vou mostrar uma coisa que relaciona com toda essa característica de projeção do intelecto, de projeção de forma mais impulsiva, de agir de forma mais impulsiva, mais aberta. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente divide o rosto, a gente divide a parte superior relacionada ao intelecto. Por quê? Porque as estruturas funcionais que desenvolvem essa parte óssea aqui são as relacionadas ao intelecto, em função voltada ao intelecto, que é o cérebro, certo? Aqui no centro do rosto, o terço médio do rosto, a gente encontra as estruturas funcionais relacionadas à emoção. Então, a gente sabe o que a pessoa está sentindo quando a gente observa as expressões presentes nos olhos dela, e também relacionados à ação. Então, o terço médio, a gente tem ação e emoção. Por que ação no nariz, Heitor? Porque quando a gente está realizando alguma ação, o que faz a gente medir a intensidade dessa ação? É a capacidade respiratória. A gente vê que o ritmo respiratório mudou. Se ele é mais lento, é porque você está realizando ações mais tranquilas. Quando ele é mais ofegante, mais alto, você está realizando ações mais intensas. E lembrando que o desenvolvimento das estruturas está relacionado à funcionalidade. Então já vamos começar a conversar sobre o formato, por que os órgãos são projetados ou não. Então a gente vê características projetadas no terço superior e no terço médio. Por quê? Você está vendo aqui essa linha que eu marquei na testa? Aqui o osso frontal dele. Comparado com esse osso do lado aqui, o osso temporal, a gente vê essa divisão, certo? Isso mostra que esse osso frontal ele está projetado. E qual é a qualidade que projeta, que expande? Quando a gente está analisando o rosto, a gente vê isso, o que está se projetando para fora. E o significado intrínseco à testa é o intelecto, né? Tudo que tem a ver com o intelecto. Então, o Olavo é uma pessoa que nem você falou, né? É incrível. Que projeta o que ele acredita. Exatamente. E mais, se a gente analisar o nariz dele, que é o terço da ação, você vê que é um nariz projetado e de narinas grandes. Então ele tem esse ritmo mais impulsivo, mais emotivo, ele é mais aberto às emoções dele. Quando ele age, o ambiente sente o que ele está sentindo. Ele mostra as características de ação dele pelos gestos, entendeu? E o nariz, ele mostra isso. Quando ele é projetado, a gente vê isso pelo osso nasal, né? Quando ele é mais para frente, é porque o osso nasal é mais projetado. Mostra que ele tem essas características mais expansivas. E a narina maior mostra essa característica mais seca, né? Eu vou do Marte mesmo. Eu vou cortar o que aquele cara acredita com o que eu acredito. Porque o intelecto dele se projeta e a ação e emoção dele se projetam. Vou mostrar aqui até a emoção, porque os olhos eles são mais distantes. Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor. Aquela questão da emoção é porque a lua dele também está em Leão, né? Isso! E a gente vê essa questão das emoções nos olhos, né? Eles são mais expandidos, eles são mais distantes. Então, toda a estrutura que se expande, que é mais para fora, mostra essa qualidade mais quente. Entendeu?
Então, ele tem essa característica mais emotiva, de o ambiente sentir o que ele está sentindo, de sentir o que ele está sentindo pelos atos, pelos gestos, pela forma que ele mostra o que ele acredita, e também pelo intelecto dele, que é a forma que ele usa para os embates, né? Para as atitudes. E é exatamente o que você mostrou aí. Oi? Eu não falei ainda nem da emoção, mas você já capturou isso daqui que eu ia falar, né? Nossa. Que a Lua... Continua, então. Continua, vou pôr aqui. A Lua fala desse movimento emocional da pessoa, como é que funciona o sentimento dela. E aqui eu já estou analisando para além do temperamento. Eu estou falando de características astrológicas da primeira camada, né? Então, para além do temperamento. A Lua dele ali está em Leão. Então, quais as qualidades do sentimento dele? Essas qualidades de Leão, entendeu? Principalmente ali em relação ao outro, porque está na casa 7, entendeu? Então, é um sentimento ali, tipo um fogo que se alastra, entendeu? A qualidade do leão, né? Um leão aparece na tua frente, algo que é evidente, algo que é visível às outras pessoas, entendeu? Essa busca ali que realmente gosta de aparecer em relação a essa questão do sentimento, entendeu? É um sentimento que se alastra. E o mais curioso também é porque o Júpiter dele, né, que relaciona ali com a vontade, está na casa 10, ou seja, está na casa ali que tem relação com essas questões, né, da hierarquia social, essa questão dos papéis sociais, em relação ali com a relação com a sociedade, entendeu? Então, esse é o Júpiter ali, que o Júpiter é aquilo onde a gente tem uma certa confiança de agir, uma certa habilidade natural, entendeu? A pessoa não tem medo de agir ali porque ela tem muita confiança. Através da vontade dela, é quase que ela tivesse um domínio sobre aquilo. Então, tá aqui a sociedade, essas relações de casa 7. Através da vontade, ele consegue se impor sobre isso, entendeu? A sociedade não vai afligi-lo, mas ele vai, ele, não tô nem aí, vão me engolir, entendeu? Vão ter que me engolir. Por isso que ele dizia assim, que desde cedo Deus deu aquela habilidade para ele, de conseguir ali ser o sobrevivente, né? Olavo, o que sobreviveu, o que sobrevivente. Porque Deus sabe o que faz. Se ele tinha ali uma missão, Deus tinha que dar para ele qualidades que tivessem relacionadas com essa missão. O mapa da pessoa diz isso, porque, olha, se Deus te deu uma ferramenta, é para tu usar. Se deu um temperamento, é para tu usar. Se deu o Júpiter ali, Marte em tal lugar, é porque são habilidades que você possui. Então, a habilidade que o Olavo tem desde o início já tinha isso. Essa característica de conseguir se impor ali, tá entendendo? Quase que ele consegue determinar ali essas questões frente à sociedade, entendeu? Ele não deixa se abalar por ela. E por isso ele conseguiu se impor sobre a sociedade brasileira e modificá-la, entendeu? É uma característica realmente ali do Júpiter dele, da vontade dele, entendeu? E outra coisa do Marte, né, que algumas pessoas já disseram que ele era sanguíneo, eu já ouvi falar, né? Eu até já imaginei, porque ele às vezes ele explode ali o discurso e tudo, mas depois está de boa com a pessoa, né? Não é uma característica muito colérica isso, é mais sanguínea, entre aspas, né? Os estereótipos do sanguíneo. Acontece que o Marte dele, por estar justamente nesse fogo de faísca, que é Áries, né? Tem essa característica do embate intelectual, né? Bota a pessoa no chão, tá? Mas depois, se quiser voltar, tá tudo certo, tá entendendo? Ah, voltou, se arrependeu, que bom, já aprendeu, né? Aprendeu, ainda bem que tu aprendeu, seu burro, tá entendendo? Então, tem essa característica de que uma vez ele falou assim, né? Que se eu tiver de falar, eu falo na hora. Se eu tiver de dizer, eu digo na hora. Se eu tiver de discutir, eu digo na hora. Ele já disse isso. Por que eu vou passar a vida toda engolindo sapo, né? Ah, para mim chegar no leito de morte e me arrepender. Ah, mas eu queria ter dito isso. Ah, mas eu queria ter dito. Não, que eu falo, pronto, acabou. Se aquilo sai de mim, pronto, aliviou. Eu não tenho mais peso nenhum. É isso, essa característica ali dele que é dada por essa posição, entendeu? Ele argumenta, ele discute com a pessoa e tudo mais, e pronto, aquilo sai dele, entendeu? Sai, pronto, acabou, entendeu? Diferente de um Marte ali ou outra posição que daria para ele mais uma questão de poder inclinar rancor, né? Então ele não é rancoroso. Por mais que ele seja polêmico, ele não tem a característica do rancor, porque depois da discussão, depois da troca de ideias e tudo, mandou tomar no cu, mandou não sei o quê, mas depois ficou tudo certo, entendeu? Aquilo saiu dele. Saiu. É porque ele causa a marca, né? Você vê ele reagindo aos detratores dele, ele até respondendo o Rui Fausto nos últimos vídeos dele. Ele vai, acaba com o cara, né? E depois ele marca o cara. Ele mostra tudo que ele falou de errado, tudo que ele mentiu e explica toda. Ele usa o intelecto ali, ele age de forma intelectual para resolver os atritos, né? E até ele tem uma característica de maturidade de personalidade. Então, até não guardar esse
cor, por ter as características astrológicas também, ele pode ter desenvolvido isso melhor, porque é uma pessoa que é um primor de maturidade, né? Ele com certeza tem uma personalidade desenvolvida. Curioso que a posição do Saturno dele vai explicar as desgraças que ele teve ao longo da vida, né? Porque, tipo, Sério? assim, eu não lembro se foi o professor David Carvalho que falou assim, que uma vez o Olavo tá lá e de repente ele falou: Saturno é uma droga, né, cara? Porque, olha, ele disse assim, olha, eu passei a vida trabalhando que nem um condenado, tá entendendo? E nunca consegui fazer a coisa, tá entendendo? No final da vida ele conseguiu o reconhecimento ali, tá entendendo? Porque é a posição do Saturno dele. Ou seja, é justamente aquilo que ele tem dificuldade. Sua vida trabalhando, que nem um condenado. O que é que ele tem? Nada, tá entendendo? É isso. Então tem uma característica ali dele. As coisas dele, a biblioteca dele, tem ali o jeito dele de fazer a coisa, o negócio meio coisa. Não tem dele, tá entendendo? Que ele vai arrumando e vai dando certo. Mas olha, ele tem um Saturno ali, né? Aquela posição que a gente mostrou ali do Saturno. Isso dá uma característica de dificuldade para a vida da pessoa. Onde o Saturno está, é essa dificuldade natural que essa pessoa tem. Como eu falei, não é o seu mapa, é um mapa do céu. Ou seja, é essa característica do céu, esse aspecto ali da beleza, da verdade, da bondade, né? Uhum. Como aquilo que estava aparecendo como algo evidente, como o Sol, como algo que brilha, né? Ou então com aquelas outras qualidades daqueles planetas, como Saturno, né? Como é que a beleza, a verdade e a bondade estavam aparecendo como algo ausente, tipo, não é isso. Não é isso, sabe aquele sentimento que a gente tem de que falta algo nesse mundo, né? E realmente a gente sente isso, mas qual é a qualidade desse buraco que a gente tem? É dado pelo Saturno, porque diz respeito a essa questão daquilo que está ausente, né? Porque lá, quem tem Saturno em Touro, né? Quando é que eu vou repousar na beleza? O professor Luiz Gonzaga diz, né? Aqui nunca, entendeu? Só em Deus. Só em Deus, entendeu? Quem vai me permitir ser o centro ali no final das contas? É Deus, entendeu? Porque Uai, essa característica onde a gente sente aquilo que falta na gente, entendeu? Aquilo que está faltando. E que a gente só vai encontrar em Deus. Aqui é onde a gente sente essa ausência. É aquilo que, traduzindo o que é Saturno, é tudo aquilo que você mais quer e aquilo que você nunca vai ter. Entendeu? Porque é o que falta. E tipo assim, a pessoa ela vai vivendo a vida bem vivida, né? Conforme as vontades de Deus, vai se amadurecendo, vai chegando mais perto daquilo que Deus quer. É como se no final da vida dela, você olha ali o mapa de um santo, né? No final da história dela, quando fecha, você consegue olhar a biografia dela e consegue ver ali um mapa, um mapa do céu, tá entendendo? Consegue ver um retrato do céu, dessas qualidades, como essa beleza, essa verdade, essa bondade aparecia para ele como algo que aparece, como algo que é evidente nessa pessoa, no ser dessa pessoa que brilha nela, né? Ou como essa beleza, essa verdade, essa bondade aparecia como algo que falta. Qual era a dificuldade na vida dessa pessoa e que ele acompanhou até o final da vida, tá entendendo? Qual era a pedra, qual era o espinho na carne dessa pessoa. É isso que é o mapa, entendeu? E não é esse negócio de horóscopo, esse negócio de meninazinha de horóscopo. Ai, meu crush. Vocês estão vendo que o negócio é muito mais profundo, né? Que o negócio é muito mais simbólico. Isso aqui é para representar a criação de Deus, tá entendendo? É para a gente conseguir enxergar essas qualidades divinas. Porque aqui a gente só vê por espelho, por aparência, mas um dia a gente vai conseguir ver face a face. A gente ainda não consegue ver essa profundidade do mundo diretamente. Então a gente só consegue olhar ela através de quê? De um símbolo. Isso é astrologia, é astrologia tradicional. Por isso que eu não gosto de astrologia moderna, por isso que eu não gosto desse papo aí do João Bidu, desses sites aí escrevendo astrologia, porque tudo isso é porcaria, caiu na superficialidade, caiu na lama, deixou de ter aquele significado profundo e simbólico, né? Que retratar essas qualidades de Deus, né? Da criação. sabe o que é louco, Wilson? Essa profundidade que o mapa consegue chegar, né? Ele consegue avaliar até coisas externas, coisas que são internas, né? Mas se refletem externamente. A gente, no nosso corpo, consegue ver essas coisas também. A gente faz toda essa análise de estrutura, mas o corpo não é só o rosto, né? A gente também vê na vida da pessoa as coisas que ela mais almeja e as coisas que durante a vida ela não vai conseguir conquistar. Então, os símbolos, eles são relacionados com a realidade em si. Mesmo que seja um mapa mostrando isso, a gente vê isso analogicamente na realidade e por isso que é um negócio com tanta força, por isso que é um negócio que é um símbolo que mostra a realidade, porque a gente consegue percebê-lo na sua análise, entendeu? Isso é muito louco. E a análise do corpo, né, do rosto, do corpo, é o que mostra isso objetivamente, mas usando outros símbolos simplificados e que deem para fazer essa analogia também.
O que é preciso ter para ter a personalidade? O que é anterior à personalidade? O corpo. Precisa de uma base, um sustento material ali, entendeu? Que tem certas qualidades. Né? Tem a questão do ser, da existência. Por isso que o Olavo fala que a primeira camada ali realmente é um negócio muito simples, né? Porque é básico, mas aquilo ali já está incluído naquele momento do nascimento todas as possibilidades que a pessoa vai ter. As dificuldades que ela pode ter, as qualidades que ela pode vir a desenvolver, aquilo que ela não pode ter. O espaço de possibilidades do que vai se desenvolver depois já é dado no momento do nascimento. E a pessoa, ela age a liberdade dela, ela escolhe de acordo com as suas circunstâncias, tá vendo? Você percebe que certas pessoas têm habilidade para algo que você não tem. Isso. Certas pessoas têm uma atenção muito grande num tipo de assunto e você tem em outros. O que é que explica isso? Exatamente isso. Que Deus te fez dessa forma ali do momento do seu nascimento. Sua atenção vai se voltar mais para aquilo, onde estão ali os seus planetas, né? Na casa que está. Está ali a atenção sua. Entendeu? O Olavo tem muita coisa na casa 3. É lógico que essa questão vai pesar para ele. Entendeu? Essa relação com o conhecimento, essa questão do estudo, dessa argumentação, dessa coisa, entendeu? Isso ele vai chamar a atenção dele maior. Agora, os planetas onde não tem nada ali, tá entendendo? Ele, tudo bem, isso aí existe, mas eu não estou ligando, tá entendendo? Isso explica até onde é que está a atenção da pessoa também. Ali na casa 10, essa questão da sociedade, entendeu? Pesa para ele. Ele olha aquilo, ele vê aquilo está no espaço dele, entendeu? Porque as faculdades dele estão naquele determinado assunto. Estão olhando para aquilo, né? As casas falam dos assuntos da vida. Deixa eu, Wilson, as análises são maravilhosas, né? Mas uma coisa que me perguntaram hoje que marcou, né? O que isso tem erro? Tem como errar? Quais são? O que faz a sua análise errar e o que faz a minha análise errar? Vamos responder isso, pessoal. Bom, a questão é o quê? A análise aqui pelo cálculo do temperamento é muito segura, entendeu? É muito objetiva, porque não depende do que a pessoa acha de si. Essa análise eu já consigo ver ali pelo cálculo o que é temperamento e o que não é temperamento. E o que não é, eu consigo explicar por esses outros aspectos ali, pelo menos da primeira camada. Vocês viram que eu expliquei muita coisa ali do Olavo que não está incluído no temperamento colérico. Que são outros aspectos ali. E eu poderia explicar muito mais, passar muito tempo. Pelo amor de Deus, minha consultoria durou 1h30 e se eu quisesse ainda prolongava muito mais. Eu sou capaz de passar o dia falando de você e ainda não esgotar. Eu sou capaz de fazer isso, além do temperamento. Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo chegar direto no temperamento e fazer essa distinção entre personalidade e temperamento. Que eu já tenho certeza do que é aquilo ali. Entendeu? Então, o resto eu já sei que vem de outros fatores. Seja dos demais aspectos astrológicos, seja da hereditariedade, seja pela criação. Eu já consigo fazer essa distinção. Então, por isso que é muito seguro. Entendeu? Não é o que é eu acho de mim, o que é o meu comportamento. Não. Vai direto onde é que interessa. Entendeu? Diferente de um teste de internet, que não consegue fazer isso, ou uma análise subjetiva que também não consegue. Quem é que consegue fazer essa distinção aqui só de olhar para uma pessoa? Meu filho, eu consigo, tá entendendo? Por isso que eu uso o método. A pessoa pergunta, qual é o temperamento de fulano? Deixa eu calcular. Depois eu vejo, eu não vou ficar dando palpite. Quem dá palpite é quem não sabe de nada, tá entendendo? Quem sabe que o negócio é profundo e precisa de método. Qual é o único perigo que a análise astrológica poderia ter? Essa é a enfermeira, no momento do seu nascimento, ela anotou o horário errado. Tipo, hoje aconteceu, a pessoa nasce uma hora e a enfermeira é preguiçosa. E que fulano nasceu que hora mesmo? Foi tá, bota aí. Tá aí, escreve. Pode ter aquilo ali. E como é que eu me previno sobre isso? Antes de fazer a consultoria com a pessoa, eu digo, vai confirmar com a sua mãe. Por quê? Porque assim eu já tenho certeza. Se ela bate mais ou menos o horário, se der alguma coisa errada, eu ainda consigo corrigir. Entendeu? Sim. Eu estou dizendo isso para a pessoa. Eu estou vendo ela na análise. Então, eu já cheguei a retificar mapas. Porque eu via que, não, peraí, isso aqui está errado. Eu estou aqui vendo que isso aqui está errado, tá entendendo? Aí eu botava um pouquinho, deixa eu ver aqui 10 minutinhos mais cedo, o que é que dá, né? Aí muda tudo. 10 Muda minutinhos mais tudo. cedo, muda tudo. Aí eu olho aqui, tá vendo? Agora deu certo, agora tá batendo. Então, esse aqui é o teu mapa. Isso aqui é a forma correta, entendeu? Que foi anotado de forma normal. Então, é possível. Por isso que você tem que estar ali com a pessoa, porque qualquer coisa retifica o mapa, entendeu? Mas aí é uma pessoa que tem que ter habilidade, tem que ter as outras análises, né, para apoiar. Na análise de rosto, a gente tem essa segurança também. Mas o que pode vir a ser fator de erro é, claro, a habilidade de quem está analisando, né? Até a sua habilidade. Caso ela não seja suficiente, vai acabar errando alguma coisa ali, né? Mas também alguns outros fatores. Por exemplo, o sobrepeso.
Sobrepeso é um fator que impede que a gente avalie a estrutura óssea de forma objetiva, né? Ele esconde o excesso de tecido adiposo ali, atrapalha. Outra coisa, o Olavo, por exemplo, o que dificultou muito é que ele é um idoso, né? Ele é senil. Então, a pele, ela vai perdendo colágeno, ela vai ficando mais caída. Até uma coisa interessante de se comentar sobre isso são as fases da vida relacionadas às estações, né? E a gente vê isso muito no rosto. O inverno, que é a fase idosa, a fase que a gente está chegando ao fim da vida, ao fim do ciclo, a gente ganha características mais fleumáticas, fica uma pessoa com menos vontades, menos ação, só que com um intelecto maior por causa das experiências, da vivência. E as características da pele, perdendo colágeno, as características do olho ficando um pouquinho mais cheio, do lábio ficando um pouquinho mais com menos volume, você começa a adquirir características mais frias, também no seu rosto. O seu rosto começa a pegar um formato mais arredondado, que mostra mais delicadeza, que mostra... Isso, a imagem travou. Vocês estão conseguindo ouvir ele, gente? Oi. Essa é a minha internet. Vocês estão conseguindo ver ele? Avisem aí, meu povo, nos comentários. Para vocês travou, se tá normal. Que travou. Ixi, Maria. Onde saiu? Esperar que ele voltar. Apesar de estar quase com 1 hora, né? A gente podia falar o dia todo. Que realmente nem tem muita coisa para esgotar. O ser humano é muito complexo, né? Só para vocês notarem que vai muito além do temperamento. Ele mandou aqui, eu tô tentando aceitar o convite dele. Não sei porque ele não tá aceitando. Espera ele entrar. Então, vocês notam ali as outras características, né? Além do temperamento. Voltei. E aí, meu cara, eu vou voltar, né? Tá me vendo? Tô me vendo. Então, a gente já começa a adquirir características até no rosto, na imagem, nos significados que o nosso rosto expressa, de um temperamento mais fleumático, assim como quando a gente envelhece, e significados relacionados à estação do inverno. Isso é um negócio muito louco que acontece. Quando a gente está na fase adulta, a gente começa a parecer mais sério, a ter um discurso mais lógico, assim como o melancólico, assim como o outono, e por aí vai. O rosto ele vai mostrando essas características também conforme o tempo vai passando. Isso é algo muito legal, né? Exatamente. E tudo isso é interessante, essa análise, né? Esse desenho que Deus te deu do rosto, essa questão do mapa. Porque a gente quando olha ali a história de uma pessoa, né? E a gente olha o mapa dela ali pela astrologia tradicional, pelo amor de Deus, meu povo, não vamos falar de ver esse negócio de site Horóscopo não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você jogando lixo, você bota fora que você tem que levar você pro inferno. Você tem que ir atrás da tradicional, que é a certa, que é a antiga, né? Aquela que São Tomás de Aquino via, Santa Delgado, tá bom? Isso aí sim. Olha só, a gente olha ali o mapa dele, a gente vê que tem coisas ali que, tipo, Deus aparelhou ele para a missão dele. Tá entendendo? Bota ali o Marte, o Mercúrio ali em Áries, casa 3. Tem tudo a ver. O conhecimento, tá entendendo? O próprio Sol dele, ou seja, essa manifestação natural, aquilo que ele é naturalmente, aquilo que aparece, que brilha nele, que ele não faz essa questão mais intuitiva, né? A gente nota que também está na casa 3, relacionada ao conhecimento. Então, tipo, é como se ele já tivesse nascido para aquele tipo de coisa, entendeu? O mapa ali, ele está falando ali de possibilidades que você pode exercer. Ele está falando de qualidades que você pode ter, certo? Que vão muito além de só o temperamento. Tem ali a questão da mentalidade também da pessoa, tá entendendo? Que é engraçado que os 2 dispositores da mentalidade dele também estão em signos de fogo. Então, também vai ter essa característica, sabe, muito realmente ressaltada. Deus fez ele para lutar por essa causa, entendeu? Fez por ele para lidar com esse tipo de pressão. Entendeu? Senão ele tinha deixado ele uma coisa mais mansinha, né? E curioso sobre até o signo solar dele, que é touro, né? Porque o touro fica no cercado, ele fica tranquilo, pastando, mas quando mexe na sensação, o bicho tem aquela força, né? Aquela impetuosidade. Então a gente nota que ele foi feito para isso. Tá sem áudio.
Pá. Sem o áudio. Se fosse outro momento, outro lugar que ele tivesse nascido, o que for, seria tudo diferente, entendeu? Exatamente, seria tudo diferente, entendeu? Nasceu para ser aquilo. Deus designou ele para ser aquilo e deu todas as ferramentas para ele chegar àquele ponto. Exatamente. Tudo isso aqui, o mapa aqui, ele fala de cada uma das faculdades que a pessoa tem, as faculdades humanas. É como se tivesse todas as faculdades humanas ali, tá entendendo? E tivesse a vontade. Aí Deus tivesse pegado a vontade e elevado ela acima das outras e dado uma centelha divina para a vontade, entendeu? Isso aqui tem o livre-arbítrio de poder escolher o melhor a cada circunstância concreta, né? Aí quando a gente chega no final da vida, ele pergunta pra gente: aí, meu filho, o que você fez com a centelha divina que eu te dei? Essa capacidade de escolher. O que você fez? Você escolheu boas coisas ou você escolheu coisas ruins? Entendeu? O David Carvalho fala justamente isso daí, tá entendendo? Enquanto a gente está vivo, a gente pode escolher, porque Deus emprestou isso pra gente, mas uma hora a gente vai ter que devolver e prestar as contas, não é verdade? Se a gente escolheu boas coisas, a gente vai se identificar com o bem. Se escolheu mal coisas, a gente vai se identificar com o mal. Né? Não é que a pessoa não quer ir para o céu, é que ela não consegue mais se identificar com o bem. Porque ela só pode escolher enquanto ela está viva. Né? Depois que fecha, perdeu aquela centelha. Entendeu? Não consegue mais operar ali, não consegue mais escolher. A história fechou, não é? Ele finalmente se transforma naquilo que ele será para toda a eternidade. Por isso é aquela questão das escolhas, né? O que você vai escolher enquanto você está vivo? Entendeu? Tudo isso aqui que eu estou falando não é para te determinar. Nada disso daqui é para te limitar. É para você conhecer as ferramentas que Deus te deu e você saber utilizá-las para voltar para Ele. Porque Ele diz assim, ó, toma isso aqui, meu filho. Isso aqui é o melhor que eu posso fazer por essa alma, para que ela retorne para mim, entendeu? Ele sempre pensa assim, qual é o melhor que eu posso fazer por essa alma, né? Para que ela use tudo isso e se realize, ela retorne para mim. É isso que Deus quer. Por isso que é muito ruim você ver os pessoal hoje reclamando do temperamento. Ah, mas eu não gosto do meu temperamento. Quem foi que escolheu o teu temperamento? Foi Deus. Tu acha que tu é melhor do que Deus? Tá desafiando Deus? É uma blasfêmia, tá querendo? Tá dizendo que Deus, você escolhe melhor do que ele, é? Ele olhou para você e disse assim, o melhor que eu posso fazer por essa criatura é isso aqui. E você tá reclamando. Tá entendendo? Você disse, meu mapa é uma porcaria. Tá entendendo? Deus podia ter... mas se Deus tivesse mudado isso daqui, você tá vendo a questão do vitimismo? Tá vendo a questão da ingratidão, da soberba que a pessoa tem? Em vez dela dizer, é que nem Adão, né? É que nem, mas a mulher que tu me deste, tu me deu isso aqui. A culpa é tua. Entendeu? O temperamento que me deu foi tua, a culpa é tua, entendeu? É por tua culpa que eu tô aqui desse jeito. Ou seja, a pessoa tá reclamando. Ela usou a vontade dela para escolher mal coisa e depois culpa a Deus por isso. Entendeu? Temperamento não é caráter, meu povo. Isso aqui tudo é base. O caráter ali é o que vai se construindo em cima disso. Se construindo. A personalidade vai se crescendo ao longo da vida, com base nas suas escolhas, com base nas suas circunstâncias, né? Você escolhendo nesse chão que você possui, né? Essas circunstâncias tanto internas quanto externas, do meio, do ambiente. Eu acho que a gente chegou meio que... É cair em doidice, né? Faz mal para a alma e para o espírito humano. Por isso que eu disse, se você vai estudar temperamento, se você vai estudar astrologia, reze, meu filho. Reze, tem uma vida religiosa, porque a tendência para você ver esse tipo de coisa e cair nesses pensamentos modernos de determinismo, de vitimismo, é muito grande. Por isso que eu digo, não estude astrologia nesses sites que tem por aí, não ouça a Maria Braga falando disso daí, dizendo, tal astrólogo, vou chamar aqui. Besteira, ele não sabe de nada, tá entendendo? Você vai fazer mais mal do que bem. Porque a astrologia moderna realmente é uma porcaria. Tá cheia desse discurso atual, né? De vitimismo, de determinismo, tá entendendo? E da pessoa ficar culpando a Deus pelas suas próprias misérias. Nossa, eu tava vendo uma live do Ítalo sobre isso hoje, sobre a pessoa não conseguir ficar sozinha nem consigo mesmo, não conseguir ficar em silêncio e a relação que isso tem a ela não ter aptidão a fazer coisa nenhuma, ela tá sempre querendo parecer algo. É exatamente isso que acontece quando a pessoa tem o conhecimento dos temperamentos ou da astrologia, o que for, só que ela tem um olhar só voltado para si. Ela começa a usar esse conhecimento como um movimento de soberba, que nem você estava explicando aí. E no fim, quando tudo dá errado, ela culpa quem deu todas essas ferramentas a ela. Exatamente. Acho bom encerrar a live, né, meu cara? Porque depois eu tenho que ter os compromissos depois. Eu tenho. A gente chegou na conclusão do colérico, né?
Exatamente. O colega aqui bateu as duas análises, o pessoal viu aí ao vivo. A gente foi uma gambiarra, porque a análise em si ela é mais complexa. A gente explica tudo, explica cada elemento para as pessoas. Eu mesmo, depois de mostrar o formato de rosto, eu mostro cada significado da feição, pegando a testa, pegando os olhos, o nariz, a boca, o queixo. O queixo do Olavo mesmo, ele não é projetado assim como a testa e o nariz, os olhos. Isso mostra que a predominância de projeção que o ambiente sente dele está mais relacionada às emoções, à ação e ao intelecto. Mas as suas vontades são mais voltadas para si. Aí você vê como é completo o negócio, abrange também todo o ser humano que é. Exatamente, a análise do mapa é a mesma coisa. Eu peguei ali o temperamento e eu descrevi 2, 3, 4 outros fatores astrológicos aqui. Eu demoraria muitas horas ali descrevendo a pessoa, né? Eu ia pegar cada ponto ali, o Júpiter, a Vênus, o Marte, o Mercúrio, mentalidade, motivação. Nem falei da motivação dele aqui, que aliás é Saturnina solar, ou seja, é uma ação disciplinada, uma ação constante, uma ação realmente de esforço. Moldada pelo intelecto. Uma questão de crescer, de desenvolver, tá entendendo? A finalidade tem que ser essa, né? Tem que ser o desenvolvimento, porque o Sol tem esse símbolo de crescimento carismático. Então é isso que ele quer fazer de forma geral, é isso que ele está botando na vida dele, que ele está fazendo e que ele quer para os outros também. Né? Essa planejamento futuro. Não, o futuro vai ser melhor. Né? No futuro do Brasil, o Brasil vai retornar. Né? O Brasil vai ter de novo aquele crescimento, né? Aquela coisa. Olha se não está ali descrito no mapa, desde o início, o que ele queria fazer. Desde o início ele diz, eu estou plantando as sementes para essa questão da intelectualidade brasileira. Eu quero salvar o Brasil, mas não vai ser de agora. Vai ser um negócio futuro. E agora que a gente está começando a colher os frutos dele. Então, a motivação primária, né? O Saturno ali, o ascendente está em Aquário, coisa do longo prazo, né? Quem simboliza isso? O Saturno, as coisas difíceis, né? Planejamento. E quem é a segunda parte, né, da motivação primária? É o Sol, né? A questão, porque o Saturno está em Leão. Então, essa questão do desenvolvimento, né? Do crescimento, entendeu? Da ampliação. Então, desde o começo, muito louco. É muito louco, eu acho muito louco também encontrar as analogias entre as duas análises, entre as nossas análises. Porque quando eu comecei a fazer análise de rosto também, eu não imaginava essas relações. Depois que comecei a estudar simbologia, a entender a polissignificabilidade dos símbolos, a capacidade de se relacionar a outras coisas, aí eu falei, tem tudo a ver, porque a gente chega em conclusões muito parecidas. A verdade, acho até que quem inventou o método de análise, ele usava como base a astrologia, porque tem tudo a ver. A gente chega em conclusões muito parecidas, ou, na maioria do tempo, parecidas, ou iguais. É muito louco. A gente está falando de todo mundo. A gente está olhando para o mundo, para a realidade através do simbolismo. Então, usando uma linguagem para explicar isso, né? A astrologia é uma linguagem para você explicar o mundo. Ou você usa ali o simbolismo do rosto, das linhas, está tentando explicar o mundo também. Só que eu estou usando uma língua, você está usando outra, mas a gente está falando da mesma coisa que a da mesma coisa. É isso, Wilson. Eu tenho que ir para os meus compromissos. Nem sei que horas são, porque se deixar, a gente vai falando, né? Light, passam 5 horas aqui direto. Então, a análise mais complicada. A minha também porque eu olho o temperamento e olho todo o restante ali, as características, outros elementos, né? Se você quiser, depois você procura o Heitor para saber mais sobre o trabalho dele, ou então me procura também para saber o meu, tá certo? E lá tá todas as informações no link da bio. Tem uma opção lá de consultoria, tá certo? Obrigado, gente. Obrigado, Wilson, pela oportunidade mais uma vez, cara. E tomara que eu gostaria que a gente fizesse isso todas as sextas-feiras para o pessoal entender como é a análise e a gente tentar aprofundar um pouquinho junto com o pessoal. Opa, pode ser. E aí, vocês querem? Vamos fazer, né? Dá para fazer. Vamos buscar outra personagem para analisar na próxima sexta, tá bom? Vamos botar para o pessoal escolher, daí sexta-feira que vem a gente se vê de novo. Então, combinado, meu cara. Eu adorei a análise, foi divina a live. Foi muito louco. Tchau, meu povo. Tchau, obrigado.